Boa noite. Boa noite. A gente devia parar todo dia e ver o pôr do sol. E a gente saía correndo de alegria, só de ter 10 minutos mais com quem a gente ama. Você não está ouvindo aquela pessoa, isso é o problema, e é aí que a psicologia deixa de ser psicologia. Porque a psicologia é, antes de tudo, a arte de ouvir aquela pessoa. Ouvir essa pessoa dizendo o que eu faço com o meu corpo, por que eu faço isso com o meu corpo, para que eu faço isso com o meu corpo, para quem eu faço isso. E quando você entra já com uma predisposição de que essa pessoa está se mutilando, isso é um preconceito. Porque assim, modificação corporal, acho que todo mundo sabe, não é uma coisa que é exclusiva nossa que a gente está falando. Se você for nesse shopping, se você for nessa rua, qualquer pessoa que você for encontrar tem uma modificação corporal. Tem um óculos, tem um aparelho de dente, tem uma lente de contato, tem uma cor de cabelo, não precisa ser azul, não precisa ser roxa, mas é loira, castanha, tem uma prótese para poder caminhar. Cara, modificação corporal, o corpo modificado, você cortou tua unha ou você deixou ela crescer e pintou, você fez uma modificação corporal. Então, assim, é uma questão muito, antes de tudo, ligado ao que o capital considera a modificação corporal válida e a modificação corporal doentia. E aí, quando ele entra numa sala de aula, o que ele está esperando? O professor tradicional, né? Então, chega um professor novo, diferente, né, tatuado. No começo né, mas é professora mesmo, né, é aluno, né? E depois eles se acostumam e vê que isso é normal e eu acredito que eles levem isso para fora, né? Então, hoje eu acho que se eles saírem da escola e eles encontrarem alguém com tatuado, com corpo modificado, vai ser uma coisa normal, porque eles estudaram, né, e viram que isso aí não influencia, né, no caráter. Tem toda essa questão que estão querendo criar essa mordaça aí, né? Se o professor tocar em certos assuntos, né, então, assim, uma censura aí. Eu não acho que isso vai acontecer, não sei, espero que não. E a gente vai lutar para que isso não aconteça, né? A gente não sabe falar sobre sexualidade ainda. E aí, se a gente fala sobre algo que a sociedade não concorda, né, que a diversidade da sexualidade, então já é questionado. O HIV surge como câncer gay, aí depois é doença de profissionais do sexo ou de usuários de drogas. Então isso ainda está pesado, né? Disseram que era assim. E aí, no meio desse processo, surgem crianças com HIV, mães com HIV, idosos com HIV. Então, todo mundo está vulnerável ao HIV. E se pregava que eram pessoas de comportamento de risco, né? E aí, como que a gente desmistifica isso? Então, o que mostra que o HIV é um problema social. Sim. Né? Realmente está ligado à classe, ao racismo, porque atinge de forma diferente, né? De território e tudo. E acho que essa é a maior importância, assim, de dar visibilidade a isso, né? De tirar essa relação do HIV de médico e paciente. Vamos colocar, é um problema social, então vamos colocar numa roda do bar, vamos conversar sobre isso, né? Então vamos quebrar o estigma, né, de quem é que vive, como essas pessoas vivem. Então vamos falar. Então, e é falando bom. Sobre isso falando, que a gente vai... em primeira pessoa. E fosse mais bike que carro, mais abraço que esbarro, mais horas de colchão. E cada tartaruga chegasse no mar
cada bicho encontrasse um lar e toda mãe fosse assim muito mãe. E dizer mais sim do que não, e que não faltasse pão, e fosse lindo de ver o rio Tietê, e fosse um medo pequeno, tivesse um amor tão sereno. Ser feliz até o último fio de cabelo. E se for caso de ser indeciso, abre um riso que de dor já chega do mundo, que de dor já chega do mundo, que de dor já chega do mundo.